Botafogo orgulhosamente apresenta Botafogo no Ar. Com uma equipe de comentaristas verdadeiramente alvinegros. Davi Nunes, o Gajo. André Botafogo. Otto na área. Zé Fogareiro. Thiago Escobar. E sob o comando de Rodrigo Falcão. Homem Pássaro! Está começando Botafogo no Ar. Senhoras e senhores do Brasil! Fala, galera! A melhor resenha esportiva só falando de Botafogo está no ar! Botafogo no ar, no oferecimento de Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé Calçados Infantis. Amigo, e aqui comigo a melhor equipe de comentaristas alvinegros, todo mundo com check-in já feito, amigo, porque é semana de decisão, e eu quero dar o boa noite deles, porque o nosso Botafogo na semana passada foi aquele pocket com aquele cara do povo, Otto na área. Então hoje é o nosso Botafogo no ar, e primeiro o boa noite do meu amigo André Botafogo. Boa noite, André. Alô, comunidade! Fala, Falcão, Gajão. Cadê o Gajo? Tô vendo a cara dele, daqui a pouco bota essa cara feia aí. É isso aí, rapaz, é isso aí. É, negócio tá complicado, mas enfim. É isso aí, já tô aqui sem voz, de tanto que eu xinguei aquele cara que tava em campo ontem, mas faz parte. Jogo importante aí na quarta-feira. Enfim, depois vem aí a sequência, esse jogo contra o Nacional. Já temos aí o estádio quase lotado, só de check-in. É isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, e vamos com essa galera boa que já tá aqui, ó. O Lucas Bedoni, boa noite, galera. Vinícius Marques, boa noite. Alex Evangelista. O que é que vai ter de bom aí hoje, galera? Vai ter a Copa do Brasil, vamos falar dos contratados, vamos falar do jogo de ontem. Aquele programa, amigo, que você só assiste aqui na Rádio Botafogo. Se tiver algum programa melhor do que o nosso, nesse horário, amigo, só falando de Botafogo, eu desisto, eu paro com isso aqui. Alexandro Cosme, e aí, brother, Jorge Henrique Maral, saudações alvinegras. O Nelson Dias mandando boas notícias, Nicolas Vargas, Rafael Padula, o nosso indiano também está aqui, boa noite, galera, o brasiliano, Rodrigo Brasiliano falando Botafogo, Giliardi, saudações alvinegras, todo mundo aqui já ligadinho, amigo. E o Cláudio Sá tá mandando aqui o meu fala, galera. Só lembrando a vocês, amigo, enquanto o Gajo ainda tá ansioso pro seu boa noite, o nosso programa tá ao vivo no Facebook, mas há tempo ainda de você marcar o seu amigo alvinegro e compartilhar a nossa transmissão. Chama teu amigo alvinegro para assistir, convida ele para conhecer a Rádio Botafogo, que eu duvido que ele saia daqui. Então, amigo, vai lá, mete o dedão aí, curte o nosso programa, compartilha a nossa transmissão pra gente bombar nas redes sociais. E agora deixa eu ver. Alô, Gajão, boa noite, tá me ouvindo, Gajão? Fala, galera, saudações alvinegras, abraço glorioso, toda essa nação, juntos e bolados pelo fogão. É, meu amigo, estão de sacanagem comigo, ó. Não querem botar o meu rostinho bonito na cama, tem medo. O pessoal anda cobrando minha presença nos estádios, falando por que o velho não aparece. É por isso, ó, é bullying. Na verdade é o seguinte, cara, o Camilo queria participar dessa bancada, que essa bancada aqui é especial, o Camilo queria participar, ninguém queria dar vez. Eu falei, Camilo, vou querer bater o galho, sei que você tá saindo, faz lá no meu lugar. Aí ele lá fez no meu lugar e agora estão cobrando. Deixa eu começar já polêmico, vamos começar já polêmico.
você acha que o Camilo meio que usou a gente para dar uma manseada na galera? Ele já sabia que ia sair, mas falou assim, vou falar na Rádio Botafogo que a galera lá tem uma penetração boa com a torcida, vou dar uma maciada na galera e depois eu vou dar o meu tchau e benção. E aí, Gajão? Esse negócio de Rádio Botafogo ter uma penetração boa na torcida não pegou bem, não. Pegou não? Pegou bem, não. Mas eu acho que o Camilo, na verdade, ele quis se despedir e ele não encontrou lugar melhor para fazer isso que não fosse a Rádio Botafogo. Boa. Que é a rádio mais dos torcedores alvinegros, mais imparcial, tá certo? Que a gente quase não critica, a gente está sempre aqui elogiando todo mundo, não fala mal de ninguém, essas coisas todas. Aliás, você falou em falar mal de ninguém, o Giliardi que está aqui, que está aí aparecendo, é aquele Giliardi antigo do torce e retorce, procuro mas não vejo, não sei se é a PUC, não sei se é o percevejo. Eu acho que é ele mesmo, daquela época da gente, da Rádio Botafogo lá atrás. Eu acho que é ele. Seja bem-vindo de volta, Giliardi. Deve ser, mas metade da galera não entendeu essa música aí que você cantou, que saiu da década de 80, e aí ninguém entendeu. Deixa eu mandar aqui um abraço, o André tá doido pra falar, e a gente vai começar a falar de Botafogo. Quem tá enrolando, Gajão, vê se você consegue botar a sua fuça aqui. O nosso, Daniel Herrera, amigo, nosso amigo peruano, tá na área, tá assistindo a gente, amigo. Júlio Rio, boa noite. A Maria Lúcia, quero ser sócia, vai lá, botafogo.com.br, Maria Lúcia, será bem-vinda. O Nelson perguntando se tem notícia, o Carlos Jafete perguntando se ainda tem pacote norte, acho que sim. O Daniel tá falando que quarta-feira tá aí, tá aí no jogo. Vambora, tem que fazer logo o check-in, que tá bombando lá, daqui a pouco a gente já vai dar lá quantos check-in já foram feitos para quarta e para o jogo do Nacional. Beleza? Mas, André, antes da gente falar de coisa boa, como diz o nosso amigo Nelson Rubens, antes da gente falar de coisa boa, ontem a gente teve Atlético Goianiense 1, Botafogo 1, Botafogo com time reserva. Pode-se dizer que de titular a gente só tinha o Bruno Silva e o Jefferson. Antes da gente entrar nos poréns da escalação, o que você achou da partida, André? Achei uma partida horrorosa, uma das piores partidas de futebol que eu vi nos últimos tempos. Óbvio, né? Você pega o lanterna da competição, um time que quase não tem ninguém ali que possua algum tipo de qualidade técnica, e você vai enfrentar esse time com uma escalação completamente de reservas, né? Jogadores também muito baixo nível de futebol, como o Fernandes, como o Vinícius Tanque, por aí vai. A motivação também, a gente vai falar um pouco disso, mas eu não vi o time motivado como deveria estar, até por ser um time de reservas, né? O cara tendo a oportunidade para mostrar serviço, eu não vi isso. E uma outra questão também, que até envergonha a gente, em algum momento da partida, os caras fazendo cera. O Jefferson faz uma defesa, se agacha e fica protegendo a bola para gastar tempo quando o jogo está 1-1. Então foi um jogo realmente a se lamentar pela postura do Botafogo. Eu particularmente não queria que o time fosse completamente reserva. Acho que dava para fazer um meio termo ali. Alguns jogadores importantes deveriam ter participado, porque o jogo contra o Atlético Goianiense é o lanterna, mas vale 3 pontos contra qualquer outro jogo, né? E ainda assim, mesmo que fosse o time reserva, eu compreendo o porquê, né? A gente não tem um elenco tão grande, mas que os caras pelo menos corressem, e isso também faltou. Concorda, Gajão, com o André? A gente pode dizer que a gente não deveria colocar o time completamente reserva, Gajão? Cara, eu acho que sim, mas na verdade a gente sempre falou que tinha que poupar o time, né? E não tenho dúvida que tinha poupado, alguns jogadores já estavam até suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas independente disso, a gente entrar com o time reserva ou não, acabou acontecendo o que era pior, porque quando você junta do Cearense com o Fernandes, o time fica lento, com a saída de bola muito lenta e com pouca proteção. Acaba sobrecarregando o meio de campo. O Bruno Silva ficou solto, mas sozinho, para ajudar pouco. Mas independente de ser o time reserva ou o time titular, cara, o que faltou foi exatamente o que o André falou. Cara, faltou empenho, né? Faltou vontade. Porque uma coisa é você jogar um jogo desse
com os reservas, e a outra você jogar com os reservas sem vontade. Os reservas jogando acanhado, tentando jogar atrás, né? A gente viu em vários momentos a cera que foi feita. Isso já foi a mesma coisa que aconteceu contra o Atlético Paranaense, e o time não era tão reserva assim, já era meio misto. A gente acabou, eu nunca vi isso, tivemos 11 minutos de prorrogação, 11, 4 no primeiro tempo e 7 no segundo, porque o Botafogo estava fazendo cera, né? Chegou ao ponto de todo mundo tomar cartão amarelo. O Jefferson fazendo cera toda hora. Eu nunca tinha visto o Jefferson na minha vida fazer cera num jogo de 0-0, cara. Sabe, que não fosse com o Palmeiras da vida jogando lá em São Paulo, com o Grêmio lá no Olímpico, acabando o jogo 45 do segundo tempo. Beleza, vamos segurar aqui o resultado 0-0. Mas contra o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, com todo o respeito que a gente tem que ter, e pior do que isso, Falcão, o que eu falei que eu acho uma covardia o jeito que nós jogamos, fazer cera contra o Atlético Goianiense, é você ver que o jogo teve 5 ou 6 mil torcedores, 4 mil, 5 mil torcedores do Botafogo. O cara se desloca da casa dele, vai ver o jogo lá em Goiânia, tem a possibilidade, às vezes, uma vez por ano de ver o jogo, e a gente fica jogando na retranca. Porra, é um absurdo, cara. Foi um absurdo. O jogo de hoje foi uma vergonha. André, eu vou voltar nesse ponto aí do time reserva. Eu discordo de você quando a gente deveria mesclar. Eu acho que a gente deveria realmente colocar o time todo reserva. Mas, ô Gajo, você não acha que... Tudo bem, eu concordo que em alguns momentos a gente fez cera, que o Jeff tomou cartão amarelo, que teve algumas atitudes que realmente estavam ruins. Mas você não concorda que naquele time... Eu não estou culpando a escalação do time reserva. Eu estou falando que, já que o jogo com o Atlético Goianiense foi com o time reserva, a gente não tinha ali uma série de jogadores incapazes de vestir a camisa do Botafogo. O Dudu Cearense no elenco é perfeito, de vestiário é maravilhoso, mas assim, ele está em final de carreira, ele não tem mais condição de jogar. O Guilherme não tem qualidade técnica alguma. A gente tinha o Vinícius Tanque, que eu até comentei lá num dos grupos, que até acharia que se saísse um gol seria dele, mas você vê que também não tem condição. O Fernandes, eu não sei o que ele pensa da vida dele. Será que isso tudo não atrapalha o desempenho do time em mostrar garra, vontade e tudo que a gente está acostumado a ver, Gajo? É Gajo, André? Gajo. Você começou a frase falando que não concorda com o André, porra? Começou a frase dessa maneira, chegou no final falar que é Gajo. Atenção, André, eu falei que depois eu vou voltar nos times reservas. Cara, você começou a pergunta, não tem problema. Como eu falei lá atrás, cara, eu por mim podia estar com o time todo reserva, não tem problema nenhum. O Fernandes, o Maurício JB, inclusive, falou uma frase que é brilhante, quer dizer, se você tem reservas que entram quando tem a oportunidade de entrar para jogar, não mostra disposição, não mostra vontade, não mostra luta para tentar brigar, para ser titular um dia, ele é descartável, entendeu? Não serve. E os caras entram lá para jogar um jogo daquele contra o Atlético Goianiense. Por mais que o esquema tático seja o mesmo, de tentar segurar, esperar o desespero do time, esperar os espaços, fazer tudo, mas não é possível que você, quando tem oportunidade, você não vai correr mais, você não vai lutar mais, você não vai tentar se treinar mais, acertar mais passes, errar menos chute horroroso. A gente cansou de ver isso. Ser dominado pelo Atlético Goianiense não custava nada. Por mais que alguém fale assim, não, a gente teve o domínio foi 49% de posse de bola, o outro foi 51%. Cara, mas a gente não fazia nada. Começou a fazer no meio do primeiro tempo para frente um pouquinho, e depois no final do jogo. Quando ele mudou lá, ele começou a fazer a mudança, fez a primeira mudança botando o Vitor Luiz, aí a gente começou a mudar um pouquinho. Tanto que quando a gente começou a pressionar, a gente começou a ter chance. Mas, cara, entra no jogo. Mesmo sendo reserva, sabendo que é a condição de reserva, que tá ali, por que não vai lutar por 3 pontos? Por que tem que ficar agarrado com 1 ponto? Com o Atlético Goiânia, com o último colocado? Qual é, amigo? Pra mim, não sei. Essa é a discussão, Falcão. Não é que eu não concordasse que o time fosse reserva. Você, para colocar um time reserva, você tem que ter um mínimo de qualidade para disputar uma partida e vencer. A gente jogou contra um time que o Vitória está fazendo água nesse campeonato. O Vitória foi lá e ganhou o Atlético Goianiense. Então, assim, todo mundo que joga o Atlético Goianiense traz os 3 pontos, seja em casa, seja lá.
O Atlético, não sei nem se ganhou 1 ou 2 partidas no máximo, faz um empatezinho lá e outra colar. Então, assim, o Botafogo tá abdicando do brasileiro. Você não concorda que você não tem nenhum time reserva e você querer jogar um time titular em 3 competições, vai acabar que você não vai conseguir nenhuma das 3? Será que não precisa priorizar? Mas eu também acho que o Atlético Goianiense tem que trazer os 3 pontos. Mas assim, você não prefere deixar um jogo de 38 fora do que talvez entrar com o João Paulo, com um time cansado contra um Atlético Mineiro que há 5 jogos de um título nacional? Não, eu mesclaria, não colocaria time titular, óbvio, né? Pouparia sim os principais jogadores, é para isso que a gente tem fisiologia, é para isso que a gente tem o departamento médico olhando os jogadores, dizendo esse aqui está prestes a se machucar, esse aqui não, esse aqui está melhor, esse está com preparo físico. O Vitor Luiz, por exemplo, vem de 2 ou 3 partidas aí antes, ele estava contundido, estava fora do time, então poderia ter colocado para ganhar ritmo, até porque ele tem mostrado que ele está sem ritmo depois que ele voltou, né? O Matheus Fernandes da vida, que é um garoto de 19 anos, 20 anos, para correr ali no meio, porque o problema é quando você coloca um monte de pereba junto, amigo. Eu já falei, você bota Dudu Cearense junto com o Fernandes, aí você não tem proteção à zaga, você não tem ataque, aí o Emerson Silva, que também já é fraco lá atrás, enfim, faz o que fez, o Jefferson também sai a bola errada, a gente fica a mercê de tomar gols bizarros e bizões, como foi o gol que a gente tomou ontem. Eu acho que dava para ter colocado pelo menos uns 2 ou 3 titulares ali para tentar buscar os 3 pontos, porque a não ser que a gente realmente já tenha abdicado. E eu não estou falando de título, porque o título realmente eu nunca acreditei que o Botafogo ia ser campeão brasileiro, principalmente por estar disputando as outras competições e ter um elenco enxuto e precisar priorizar as outras competições. Mas é necessário que a gente minimamente chegue na 6ª colocação para a gente criar a cultura de participação em Libertadores da América todo ano. E como é que você participa da Libertadores? Sendo campeão dela? Ótimo, estamos tentando, mas é muito difícil, não é? Copa do Brasil, vamos tentar, mas é muito difícil. Chegar entre os 6 no brasileiro, já não vejo essa dificuldade tão grande. Bom, deixa eu ler aqui a opinião da galera. O Nelson diz, time medroso, Rodrigo Alonso, Guilherme Maldito errou tudo, o Rafael Padula falando que o André Botafogo falou bem, o Carlos Henrique falando que o Jair tá certo em colocar time reserva. A galera aqui também tá dividida. O Ricardo Jesse tá falando que não tava tão reserva assim. Jefferson, Marcos Vinícius, Bruno Silva, Guilherme. O José Carlos falando que o jogo não valia nada. Deixa eu ver aqui, o Eduardo Marinho, jogar com o Emerson na defesa e assinar a sentença que o time vai levar gol. O Alexandre, perdemos a chance de somar 6 pontos. O Carlos Jafete, desentrosado também, mas foi covarde. Quando o Vitor Luiz entrou, fizeram um gol rápido e depois recolheram-se. E aí eu vou pro Gajão. Em cima desse comentário do Carlos Jafete, Gajão, o Botafogo com seu time titular, a gente já não tem muita criação, a gente já tem uma dificuldade incrível de criar jogadas ofensivas. Quando você tem um time reserva e quando você tem ainda jogadores que não têm a qualidade do time titular, não fica mais difícil, eu vou insistir, eu vou ser o advogado do diabo de vocês dois, não fica mais difícil você criar essas chances e aí transparecer que você não foi covarde ou que você foi para cima, porque assim, se a gente for colocar, o Botafogo criou algumas chances, nada diferente do time titular. Será que com o time titular a gente ia criar mais chances e ia ser menos covarde, já que o esquema era o mesmo, Gajão? Cara, olha só, o que eu estava falando é o seguinte, não é um esquema tático que é covarde, é a forma de jogar do Botafogo que estava sendo feito ou solicitado que fosse feito, pedido que fosse feito, que foi covarde. Cara, o Jefferson fazer cera, repito, eu nunca vi no Jefferson fazer uma coisa dessa. Tomar cartão amarelo por cera jogando contra o último colocado do brasileiro, cara. É uma vergonha. Isso é covardia mesmo, pura. Tô com medo de perder, então vou fazer cera aqui agora. Cara, no meio do jogo, é isso que nós estamos falando agora. A criação, Falcão, houve, tanto que quando o Botafogo resolveu passar para cima, começou a querer jogar com mais vontade, marcar mais em cima, apareceram os espaços. O Botafogo começou a pressionar e teve condições de fazer mais gols, acabou perdendo oportunidades claras de fazer gol, né? Mas se acovardou o tempo inteiro. E aí quando tomou um empate, Falcão,
É que foi o pior, que tomou um empate, naquela bizarrice toda do Jefferson com o Dudu Cearense, e depois o Emerson acabou complementando tudo. O time resolveu efetivamente empatar o jogo. E aí, amigo, recolheu os flex, falou, não vou mais jogar. E ficou lá tentando explorar o contra-ataque caso fosse possível. Mas quando ele podia, fazia cera. Cara, assim, é essa forma covarde que eu falo aqui. E também foi covardia com os 5 mil torcedores do Botafogo que foram lá. Pô, tu sai de casa, viaja 300 quilômetros, sai de Brasília, sai de Palmas, sai do cacete, sai de tudo que é lugar para ir lá para ver o jogo lá em Goiânia. Chega lá, você bota o time todo reserva, beleza, estamos entendidos, time reserva. Porra, mas jogar daquela forma medíocre. Você viu alguns amigos nossos que foram de Brasília, o próprio Leandro Salles, falou, cara, pô, valeu a viagem, voltei, cheguei meia-noite em casa, em Brasília. Porra, o que foi deprimente é ver aquele jogo. O jogo foi muito ruim, mas valeu eu ver o Botafogo novamente. Porque os caras estão carentes, é tão grande ver o Botafogo, quando vai ver, enquanto aquele bando recuado, acuado, sem querer jogar, só não foi pior que o Corinthians, porque o Corinthians partiu para dentro da gente aquela vez lá, que eu fiquei puto da vida, que você achou que eu tava dando esporro em você. Porra, não tem condição. Eu tava encostado no muro e o cara dando porrada na gente, a gente aguentando. Parecia Rock. Pô, aquele filme do Rock, o cara apanha, até o último round, o cara cansa de bater, aí a gente vai e ganha. Porra, aí não dá, né, maluco? Bom, pedir a galera aqui para continuar compartilhando, já dobramos a nossa galera ao vivo, vai compartilhando, vai marcando o seu amigo alvinegro. Eu tinha uma pergunta aqui, agora passou a pergunta, porque já tem muita gente comentando, a pergunta ficou para trás. Alguém falando do CT do Botafogo, como é que tá a situação lá. Ó, eu não sei aqui o nome, depois me fale de novo. Mas assim, o que a gente sabe é que tem uma empresa que está analisando a documentação do nome. Como é que é o nome do CT? É Lunier? Como é que é o nome do CT, André? Sabe? É Lunier, né? Lá em Vargem Pequena. Tem uma empresa avaliando essa documentação. A documentação estando ok, o Botafogo vai partir para a compra do terreno. Então, por enquanto, ainda está nessa análise documental aí. Acho que, se eu não me engano, tem um prazo de 30 dias para ter uma posição. Então, essa é a posição do CT. Lembrando que são 25 milhões que o Botafogo pode investir, que é o empréstimo que ele fez com os irmãos Moreira Salles. Se esse CT não der certo, o Botafogo continua com esse valor para tentar outro CT. Mas esse CT Lunier já fecharam compra e venda em 20 milhões e o Botafogo usaria os outros 5 milhões para adaptar e colocar do jeito que o Botafogo quer. Totalmente padrão Botafogo de qualidade. Ô André, resumindo então, para a gente fechar esse Atlético Goianiense e Botafogo, porque já estão até falando aqui que eu estou defendendo aqui o Jair Ventura, que isso e aquilo outro. Para a gente fechar esse pacote, foi errado então o Jair Ventura em colocar o time todo reserva? Foi ruim a gente largar um jogo de lado desse Campeonato Brasileiro para tentar dar uma descansada para a Copa do Brasil? Em minha opinião, o Botafogo não deveria ter ido com o time todo reserva, porque a gente não tem elenco para escalar time reserva. Tudo que a gente já falou aí, inclusive pelo respeito aos torcedores que vão ao estádio. E agora, poupar os principais jogadores, a gente deveria sim. Então, assim, menos mal, mas eram 3 pontos que todo mundo está ganhando e a gente perdeu 2. Na verdade, a partida de ontem a gente jogou 2 pontos do Campeonato Brasileiro no lixo. Espero que a gente consiga recuperar aí quando enfrentar um Palmeiras lá em São Paulo, ou enfim, um Grêmio lá, já jogamos, né? Enfim, um time mais poderoso em sua casa, que a gente vá lá e vença, que aí a gente traz os 3 pontos e fica por elas. Próximo jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, sábado, 4 horas da tarde. Check-in já está aberto contra o São Paulo. Já está aqui na internet que o atacante, o Brenner, já está regularizado, já apareceu no bid e já pode estrear. Ele e o Léo Valência não podem jogar a Copa do Brasil, que a Copa do Brasil, as inscrições acabaram em abril. Então, esses jogadores contratados depois de abril pelo Botafogo, que inclusive o Brenner, mesmo no bid, não pode jogar na quarta-feira. E a gente também, Gás, como a gente não fez na semana passada, queria que você falasse aí rapidinho, antes da gente entrar em Copa do Brasil. Brenner
essa negociação, a ida do Camilo e a vinda do Brenner, você gostou? Cara, eu não gostei não. Mas também a gente tem que pensar um pouco no Botafogo e no próprio Camilo. Eu acho que eles devem ter chegado num acordo. O Camilo tem 31 anos, recebeu uma proposta para fazer um contrato de 3 anos para ganhar o dobro do que ele ganhava no Botafogo. Acho que passou a ganhar 240 conto por mês. Mas é um cara que saiu pela porta da frente. Quem estiver vendo o vídeo do Botafogo, aí, um vídeo motivacional, um vídeo, será que é um vídeo, que aquilo lá, se é político, sei lá, um vídeo que conta a história do Botafogo, vai ver que o Camilo aparece bastante nessa fase essa fase boa do Botafogo. Ele ajudou bastante o Botafogo, sempre respeitou o Botafogo, e por mais que muitos tenham sido injustos, porque fazer a crítica é normal, todos nós criticamos todo mundo quando não está bem, a gente tem o direito de criticar, de ponderar, mas não de perseguir, né, como muitos fizeram, muitos faziam, né, chegavam aqueles absurdos que você vê em rede social de falar a opção de besteira. Mas eu acho que pro Camilo foi bom, espero que o Botafogo também. O Brenner tem lá um currículo até esse ano muito melhor do que o do Camilo. Estamos precisando de um centroavante, vamos ver, mas eu particularmente eu gostaria do que o Camilo tivesse ficado. E aí você, André, lembrando que me corrija aí, Gajão, que ficou uma confusão, disse-me-disse, mas o Brenner ele vem por empréstimo, não é isso? O Botafogo mantém 50% do passe do Camilo e tem 20% do passe do Brenner, né? Com o Camilo indo em definitivo, não é isso? É isso mesmo. E aí, André? Exatamente isso, e eu também não gostei não. Por todos esses motivos aí que o Gajo já elencou, o Camilo, a gente sabe que estava num mau momento, mas ele já se mostrou extremamente útil, né, no Brasileiro do ano passado. Eu diria que a vaga que a gente conquistou a Libertadores, ela começou a ser, o caminho para essa vaga começou a ser percorrido a partir do momento que o Camilo chega, né? E a gente trocou ele por um jogador que, assim, eu não conheço, então não posso nem ser leviano para questionar a sua qualidade. Eu não conheço, não vi jogar. É uma necessidade que o Botafogo tem, né? É uma posição que realmente a gente tem uma carência muito grande. E agora, amigo, já foi, a gente tem que torcer para que dê certo, mas muito me preocupa, principalmente para a disputa da Copa do Brasil. A disputa da Copa do Brasil nós não temos criador de jogadas mais. Camilo era o último, né? Valência não pode jogar, né? Tem o Marcos Vinícius também não pode jogar. Então, assim, a gente vai para a disputa da fase decisiva e das fases decisivas da Copa do Brasil com os 4 cabeças de área e aquela disposição de sempre. Mas a gente fica o elenco já enxutou. Agora a gente fica para a Copa do Brasil com um time e ponto final. Lembrando que o Marcos Vinícius também não pode jogar a Copa do Brasil, né? Arnaldo também não pode, e por aí vai. E por aí vai. Agora, antes de eu entrar, rapidinho aqui, André, e o Marcos Vinícius? O primeiro jogo dele foi muito bom. E aí, o que você está achando dele? Já que a gente mandou o Camilo para o Internacional e, tirando o Léo Valência, quem ficou ali foi só o Léo Valência com o Marcos Vinícius, né? Dá para jogar com o Marcos Vinícius talvez na posição do Pimpão? Falcão, eu fui ao Maracanã ver Botafogo e Fluminense e, assim, me surpreendeu muito positivamente a participação do Marcos Vinícius. Achei que foi uma partidaça dele enquanto ele teve pernas, né? Depois ele foi substituído, compreensível, o cara tá voltando aí de muito tempo sem jogar. Mas, por exemplo, ontem também eu imaginava que ele fosse ser mais participativo. Eu ontem acho que ele também foi um dos que se acomodou ali com o empate, né? Na verdade, a gente espera mais de quem pode mostrar mais, né? Então, você vê que ao lado de jogadores medíocres, como os que a gente já citou, o Bruno Silva e o Marcos Vinícius, eles também acabaram ficando escondidos, porque não tem com quem muito fazer a jogada, né? Mas eu acredito, sim, pelo que ele demonstrou contra o Fluminense, e até nas outras vezes que ele entrou nas partidas, que ele seja um jogador que vai ser bastante útil aí.
Não sei se vai dar pra gente ao final da temporada dizer, pô, dá pra comparar o Marcos Vinícius desse ano com o Camilo do ano passado, mas eu acredito que a gente ganhe sim, né, mais pro Brasileiro e pra Libertadores, porque a Copa do Brasil já foi. Gajão, quarta-feira, amigo, é Botafogo e Atlético Mineiro, 17 mil ingressos já foram vendidos. Se eu não me engano, para esse jogo o leste inferior já está esgotado. Não sei se a norte também já está, mas a princípio 17... Norte também está. Norte também está? Leste inferior e norte esgotados, casa cheia. E aí, amigo, tem uma notícia aqui do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro vem com 13 desfalques contra o Botafogo. Além do Fred, que está suspenso e cumpre suspensão, né? O zagueiro Leonardo Silva, Rodrigão, Felipe Santana, Eraso, o lateral Carlos César, volante Lucas Cândido, Valdívia, Roger, Alex Silva, Gustavo Blanco e Marlone. Tudo bem que desses 13 aí, eu acho que 3 ou 4 só que são titulares. Mas vem bastante desfalcado o Atlético Mineiro. E o que eu queria conversar com vocês, que muito me aflige, nós vamos voltar ao time titular, voltamos daquele time pegador, estilo Libertadores. Mas o primeiro jogo foi 1-0, né, Gajão? Lá no Horto, e agora o Botafogo, diferente das outras vezes, precisa partir para cima do adversário e propor o jogo. Como é que a gente vai fazer isso na quarta-feira, Gajão? Não sei, é uma pergunta boa, porque eu não sei se o Jair Ventura vai ter de dinheiro pro cara ser um comentarista da rádio Botafogo, ele? Não sei. Pergunta para outra aí que eu não sei. Não, hein? Cara, assim, eu tava pensando nisso. Bota a cara na mesa. O que foi, André? Nem bota a cara na mesa e ainda fala que não sabe. Porra, pois é. Tá fazendo o que aqui? Cara, pois é, mas não sei mesmo. Você sabia que o Jair Ventura ia botar o time lá na retranca contra o Atlético Goianiense? Que ia fazer cera? Não, eu não sabia. Então, assim, o que eu acho por mais que ele queira jogar o mesmo jogo, vai ser difícil, né? O time do Atlético vai fazer o contrário, vai esperar o Botafogo. Talvez marque o Botafogo em cima, né? Por isso que eu estou dizendo que para ele vai ser mais difícil. Ele não vai propor o jogo, porque assim, o Marcos Vinícius não joga, então tá claro que vai ser o Matheus Fernandes, Lindoso, Bruno Silva e o João Paulo, né? Sim. Mas mesmo assim, vai ser o meio de campo normal. O jogo. Não, cara, só, conhecendo o Jair Ventura, ele vai até, acho que no início ele vai querer buscar o jogo, mas não é o comum. Não é o comum ele querer fazer isso, né? Eu acho que o time do Atlético também não vai ficar esperando o Botafogo na retranca para tentar um contra-ataque. Acho que vai ser um jogo mais estudado no início, minha concepção, né? E aí depois o ritmo vai acelerando aos poucos à medida em que a hora vai passando. Essa que é a agonia. A gente precisa ganhar de 2 gols. É difícil o Botafogo fazer 2 gols, muito difícil. A gente tem feito um gol aí, às vezes quando faz 2 a gente levanta as mãos pro céu, né? Porque é tão difícil a gente conseguir fazer 2 gols. A gente não faz 2 gols não sei quanto tempo. A gente tem um ataque cirúrgico, né? Faz o gol numa jogada ou 2 e a defesa é muito bem armada. Com o Carly e com o Igor Rabelo. Então eu acho que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo disputado, a torcida vai empurrar o time do Botafogo. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode tomar um gol. Se tomar um gol vai ter que fazer 3, e aí, amigo, ferrou, né? Porque a vaca vai começar a caminhar pro brejo e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que eu acho que o Botafogo vai precisar jogar com tranquilidade, buscar a pressão em cima dos caras, mas não de uma forma atabalhoada, marcando os caras em cima, procurando pressionar e deixar eles encurralados na defesa, mas sem entrar em correria, sem deixar espaço demais no campo, para a gente poder fazer 1-0 no primeiro tempo e aí o jogo dá uma equilibrada, né? Porque mesmo depois, supondo que a gente faça o segundo gol, 2-0, cara, ainda assim é ruim, né? Porque a gente vai ficar naquela agonia, não pode tomar gol nenhum. Né? Então, vai ser complicado, vai ser um jogo muito nervoso, mas a gente vai chegar do outro lado. Sabe Deus como, aos trancos e barrancos, com o coração na boca, empurrando o time para frente, nós vamos chegar lá e vamos passar mais uma. Agora, vai ser um jogo nervoso. Eu acho que o Botafogo
não vai para cima totalmente, não. Eu botei pilha no gás, André, eu até concordo também. É um jogo muito perigoso mesmo, porque como a gente só fez um gol, como a gente não fez gol fora de casa, qualquer gol do Atlético aqui para o Botafogo vai ser bem trabalhoso. O Botafogo, então, deve continuar com os cuidados defensivos. Talvez subir um pouco a marcação, André, esse descanso dos jogadores deve ser para pegar aquele ritmo 110% da Libertadores, subir um pouco a marcação, marcar a saída de bola para tentar roubar e enfiar a bola lá para Pimpão, para o Botafogo conseguir ter uma jogada rápida. É o caminho para o Botafogo não se desestruturar tanto atrás, mas ao mesmo tempo dar uma pressão um pouco mais lá na frente para conseguir algumas chances, André? Eu acho que sim, Falcão. Eu acho que isso é uma das coisas que o Jair Ventura deve ter treinado para essa partida, né? Eu acho que o Botafogo ele tem que ser inteligente. Não adianta se atirar para dentro do Atlético Mineiro desesperadamente, exatamente porque o Atlético tem jogadores velozes que no contra-ataque podem acabar com a partida, enfim, em uma bobeada nossa. Então, o Botafogo tem que ter calma, tem que tentar controlar a partida. Também não adianta jogar com um Pimpão no meio, embolando, como fez contra o Atlético Paranaense, o Roger sozinho lá no ataque, a bola aí, o Roger não tinha nem para quem tocar. Acho que o Botafogo ele vai ter que encontrar o caminho, né? Aproveitar um pouco a pressão que o Atlético Mineiro também está sofrendo, vem de resultados péssimos aí no Brasileiro, independentemente se jogou com titular ou reserva, é igual o Botafogo. Botaram os reservas ontem e perderam para o Vasco, são 2 partidas seguidas de derrotas dentro do Horto. Então os caras também estão pressionados, né? Tentar aproveitar um pouco isso, eles estão, enfim, sabem que uma eliminação na Copa do Brasil vai ser trágico para o restante da temporada, né? Então o Botafogo precisa ser inteligente. Não adianta a torcida também achar que o Botafogo tem que ir para dentro deles. Nós vimos o Botafogo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e vimos o Botafogo depois tomar um gol, partir para dentro igual um enlouquecido, e o Atlético não fez o segundo gol porque Jefferson estava numa noite inspiradíssimo. O Atlético saiu na cara do gol pelo menos umas 4, 5 vezes e no final a gente ainda conseguiu um empatezinho com Jefferson. Foi Jefferson. No final a gente ainda já se pegou até o pênalti do Rafael Moura, pô. E no final a gente ainda conseguiu empatar com o pênalti. Desculpa, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Brasileiro, Tô dizendo a partida Botafogo e Atlético Mineiro agora, no Brasileiro. O Atlético veio, o Botafogo tomou um gol, partiu para cima e podia ter tomado o segundo gol ali, o terceiro, o quarto até, se não fosse Jefferson. Mas ainda bem que o Jefferson estava lá, espero que ele tenha uma outra noite parecida com essa, se não for Gatito, o goleiro, a gente também não sabe. Pintaram 2 dúvidas aí. O Luiz Henrique está falando para botar o time no 4-4-2. Eu discordo. Todas as vezes que a gente foi para cima, eu acho que o Botafogo consegue ser mais equilibrado do jeito que está, ainda mais com a falta de opção que ele vai ter do meio para frente. A gente tem duas dúvidas. Mas Fala aí, mano. Mas é 4-4-2, pô. 4 zagueiros, 4 cabeça de área, Pimpão e Roger. Mas na verdade, eles estão jogando de 4-1-4-1, cara. 4-1, fica 4 zagueiros, cabeça de área mais na frente. Se fosse antigo líder lá, 4-1-4-1. 4 com a volta do Pimpão e o Roger na frente. Esse é o esquema tático moderno que existe, do 4-1-4-1, que durante o jogo você consegue mudar para 4-4-2, 4-3-3, aí depende de como é que você faz. Você avança o Bruno Silva e o Pimpão, você vai com 4-3-3. Você recua, você sobe só o Pimpão, você vai no 4-4-2. Então, mas o esquema tático é 4-1-4-1. O Pimpão que saiu. O Gás, Falcão agora não tá entendendo mais nada. Fez muita coisa, muito número, embolou. Falcão agora confundiu a cabeça do Falcão. O Pimpão saiu com dores no tornozelo. Amanhã a gente vai ver se é dúvida ou não. Mas aí a gente vai ter que ir de Guilherme, não tem como. Não tem muito como correr. Ô Falcão, você já falou a quantidade. Você já falou a quantidade de sócios torcedores que já fizeram check-in? Para Botafogo e Atlético Nacional? Botafogo e Nacional? E Nacional? 11.500, ainda não falei não. 11.500, cara. É número de gente grande para o primeiro dia, só de sócio torcedor. Quem não é sócio torcedor, chupa essa coisa, maluco. Gajo, a última informação do Portal da Transparência
Os sócios torcedores que têm pacote, que podem fazer esse check-in que a gente está avisando aí, eles são 15 mil. Só que além do check-in, está liberado para o sócio que quiser comprar ingressos. Então, a galera tem que correr, amigo, porque se cada sócio que fez o check-in comprar um ingresso, a gente já está falando de 23 mil pessoas aí. E contando, né? Dia 10 de agosto, amigo. Não, mas quem pode comprar meia também. Também, né? Quem pode comprar meia, sócio torcedor. Os 33 pode comprar, os 33 mil pode comprar. Só que já tem 11 mil comprados, que é o cara que pode comprar o dele, e dos dependentes, obviamente, pode pegar também. Não sei se já está com gratuidade liberada. Já. Mas o Padilha, o Padilha, inclusive, disse hoje, por exemplo, o cara perguntou: se comprar hoje, eu já posso ir no jogo quarta-feira? Se comprar hoje ou amanhã e comprar no cartão de crédito, repetindo, no cartão de crédito, já pode ir no jogo de quarta-feira. Você tem jogo, já pode ir, compra agora, já vai no jogo de quarta, sábado e depois de quinta-feira, né? Quinta-feira o jogo, né? Dia 10. Você tá falando que o cara que quiser virar sócio, é isso? Hoje, isso. Hoje. Aí ele paga no cartão de crédito, ele já pode ir no jogo contra o Atlético Mineiro? Se pagar no cartão de crédito o pacote, ele pode ir no jogo de quarta-feira, vai fazer o check-in, pode ir no jogo de sábado às 4 da tarde contra o São Paulo e pode ir no jogo do Nacional na outra semana. 3 jogos. Se não, amigo, chupa essa manga e vai pra fila. Deixa eu dar uma dica aqui também. Deixa eu dar uma dica aqui pra comunidade. Seguinte, pode dar dica. Galera, a galera que tem filho pequeno, eu tenho aqui a Júlia e o Wagner, e estava tendo a dificuldade para fazer a gratuidade, galera que é sócio torcedor, né, para marcar a gratuidade deles lá no site, pelo computador. Aí descobri que pelo telefone você consegue fazer tranquilamente. Então, assim, eu fazia o meu check-in, mas não consegui fazer a gratuidade das crianças. E pelo celular eu consigo, porque lá tem um campo lá para colocar data que no computador não está funcionando. Então, isso aí pode facilitar. Já passei isso aí para o Aspen também, que estava com a mesma dificuldade, e hoje ele conseguiu. Faz o check-in da gratuidade da criançada pelo aplicativo do celular. Tem um aplicativo Sou Botafogo, eu fiz o check-in hoje pelo aplicativo, também coloquei a gratuidade do meu pai e foi rapidinho, foi papum. Então, baixa o aplicativo aí, Sou Botafogo, que você consegue fazer o check-in para todos os jogos. Lembrando que a gente está falando de Botafogo e Nacional 10 de agosto, mas está aberto o check-in para Botafogo e Atlético Mineiro quarta-feira e sábado Botafogo e São Paulo. O Galo veio com essa informação. Eu tinha formulado aqui uma questão aqui que ele me fez esquecer tudo que eu já tinha falado do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, ô Gajão, o Pimpão, que eu falei que era dúvida, e aí o Botafogo deve ir com esse meio campo de Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. Você acredita que o Jair Ventura pode surpreender e tirar um desses cabeças de área e escalar o Leandrinho? E aí colocar esse 4-4-2 como o rapaz falou aqui no nosso chat? Ou você acha que ele vai com o que está dando certo? Tu não devia nem ter falado isso. Vai que o Jair tá ouvindo essa merda. Amiga, a gente precisa de 2 gols. Cara, eu não acredito não. Não acredito não. Porque o time do Botafogo, mesmo com os 4 cabeças de área, a gente tem os 4 cabeças de área muito bem definidos, né, cara? Porque tem o Bruno, o JP, o Matheus Fernandes e o Lindoso. Cara, o JP e o Bruno Silva, cara, eles conseguem ir na frente e suprir a necessidade. O Leandrinho não vai aprender um dia a parar de querer fazer firula e jogar de cabeça erguida sem fazer caras e bocas, entendeu? E também alguém precisa pegar, amarrar aquele beijo dele lá, que ele precisa respirar melhor. Ele fica com aquela boca aberta, problema lá, e acaba não respirando direito, aquele moleque. E aí o que acontece? Ele tem, você sabe que ele tem qualidade, ele tem condições de tocar, mas ele precisa aprender a jogar de cabeça erguida. E parar de ser firulento, de querer fazer algumas coisas. Então, assim, resumidamente, acho pouquíssimo provável que ele bote o Leandrinho nesse jogo de início. Pode ser que durante o jogo ele precise.
mas de início, pouquíssimo provável. Ô André, vamos lá para trás. Já passamos de 160 ao vivo. Obrigado aí a galera. O Paulo Oliveira chegando agora aqui desde Lima, no Peru. Saudações alvinegras aqui por Paulo Oliveira. Vamos um pouquinho lá atrás, que a gente tem duas dúvidas aí que eu queria que você opinasse. Não vale falar igual o Gás, falar não sei. Goleiro, Gatito ou Jefferson? A galera do chat, escreva aí, Gatito ou Jefferson? E na lateral direita, Emerson ou Marcelo? E aí, André? Rápido e rasteiro, Gatito e Marcelo. Gatito e Marcelo. O Jefferson é ídolo, a gente adora o Jefferson, mas as competições elas estão em momentos decisivos. O Gatito vinha muito bem, com mais ritmo de jogo, com mais reflexo. É um cara que, por exemplo, se for para a disputa de pênalti, eu acho que ele é mais pegador de pênalti que o Jefferson, que é um baita pegador de pênalti. E, enfim, tomara que não vá, mas se esse jogo for para pênalti, essa disputa na quarta-feira, a gente vai ter, de qualquer forma, dos dois lados, goleiros bons, né, nesse quesito, porque o Vitor também é terrível. Então, eu iria com o Gatito, claro, se ele tiver 100%, em forma, enfim, liberado totalmente. E na lateral direita, eu acho que o Emerson não devia nunca mais jogar, na lateral ou em qualquer lugar. Calma aí, rapaz, calma aí, vamos com calma aí. Porque assim, quem é que botou aqui, rapaz? Cadê o nome dele? Aqui, Renato Henrique. Falou do Luiz Ricardo. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se o Luiz Ricardo está inscrito na Copa do Brasil. Eu vou ficar focado aí porque o André me surpreendeu em falar Gatito. Eu vou de Jefferson. Eu acho que o Gatito é mais pegador de pênalti, mas o Jefferson também é. Eu acho que o Jefferson voltou em grande estilo, precisa de ritmo de jogo e teve o ritmo de jogo que ele precisava. Então, assim, tecnicamente eu acho o Jefferson melhor do que o Gatito. O Gatito fez defesas sensacionais, eu sei. Ele pegou vários pênaltis em momentos decisivos, ajudou bastante o Botafogo, mas eu acho que lá no frigir dos ovos, na parte técnica, o Jefferson é muito mais competente. Esta é a minha opinião. Enquanto eu vou confirmar aqui a lateral direita, eu quero ouvir a voz da Rádio Botafogo, já que ele não quer botar a fuça. Fala, Gajão, Gatito ou Jefferson? Gatito. Pô, o cara... Ô, André, como é que tira o cara aí? Eu fui abrir o Google pra pesquisar, o cara responde Gatito, próximo. Tipo, Ô, Falcão, o Jefferson, ele é um dos melhores, se não o melhor goleiro do Brasil, cara. Eu não tenho dúvida disso. Eu digo pelo momento. O Jefferson falhou bizonhamente no gol do Sport, bateu uma manchete pro meio da área. O Jefferson fez igualzinho no jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Vitor Luiz chegou e salvou. E o Jefferson ontem participou ali dos trapalhões na zaga, em vez de dar um chutão, saiu jogando ali com o Dudu Cearense, com o Emerson Silva, enfim. Então, assim, pelo momento, eu acho o Jefferson mais goleiro que o Gatito, mas pelo momento a minha escalação seria do Gatito. Deu tempo aí de tu procurar um esquema? Não, eu tô aqui com a galera. Só para deixar claro. Só para deixar claro, o Jefferson, né, acho que tem que ir para o banco até por mérito do Gatito. O Gatito saiu por uma lesão no joelho, ele tomou 5 pontos. Eu acho que o Jefferson tem que ser agradecido dele ter até. Ele poderia ter voltado já, mas eu acho que por méritos o Gatito tem que voltar. É simples assim, por isso que eu acho assim. E outra coisa, o André ficou procurando, parece coisa dos trapalhões, né? O Jefferson mandou pro Didi Mocó, pro Dudu, mas ficou atrapalhada, e o Emerson no final. O Emerson levou, como disse nosso amigo, 3 dias para chutar uma bola lá. Mas o Jefferson com os pés, coitado, ele precisa treinar muito. Acho que esses 14 meses que ele ficou sem poder agarrar, se ele ficasse chutando pro gol, batendo bola com os filhos, com as filhas dele, com qualquer um na beira do campo, ele já chegava mais arrumadinho agora nas partidas quando ele voltou, para poder tocar melhor, porque ele tem uma dificuldade com os pés gigante, coitado. E é meu ídolo, hein? Olha aqui, deixa eu ler a galera aqui, ó, que a gente pediu pra galera falar e ela falou, ó, aqui nós 3 deu 1 voto, que foi o meu no Jefferson, e 2 aí do Gatito, do Gás e do André. A galera aqui no chat, ó, o Nelson Bordini, Jefferson,
Marlon Baldotto, Jefferson, Eduardo Marinho, Jefferson e Marcelo. E a galera está aqui falando da lateral também, ó. O estofador Ailton, Marcelo, Beto de Souza falou Emerson, Rafael Padula, Luiz Ricardo, Sérgio Viana, Emerson, o Ricardo Silva, Jefferson e Marcelo, o Mário Barreiro, Emerson pro Nelson, Emerson pro Lucas Ramos, o Luiz Ricardo, Thiago Fernandes, Eduardo Marinho, Jefferson, o Luciano Isabela, eu prefiro Jefferson. Estofador aqui depois falou que o Jefferson, o José Carlos Jefferson, Renato Henrique Falcão, respeito você, mas o Jefferson não está pronto, então ele vai de Gatito. Jean Cordeiro, Jefferson. Estofador aqui falou valeu Gajo, batemos aqui 200, valeu. Vamos compartilhar isso aí. O Madison, Jefferson é melhor, mas tem oscilado, talvez seja porque voltou de muito tempo, então deve ser o Gatito. O Luciano, Jefferson. Gustavo Jefferson ainda está inseguro. O Indiano fala no Gatito, o Indiano que é baba-ovo do André, então por isso que ele votou no Gatito. Sérgio Luiz é Jefferson. Sérgio Viana, Jefferson tem que ir para o banco, então ele vai de Gatito. Ó, pelas minhas contas aqui, deu Jefferson, hein? Fiz as contas certas aqui, André? Mas você só leu os que falaram Jefferson, pô? Amor. Não, é pelas contas dele, cara, tá certo. Não, eu acho que dessa vez eu não roubei, não, eu li direitinho. É opinião, a galera, eu também, eu tenho aqui uma camisa que o Jefferson autografou, eu tenho foto com o Jefferson é fantástico. Eu acho que ele, quando tiver 100%, ele é o melhor goleiro do Brasil, realmente, como a gente canta lá. Mas o momento, hoje, para mim, aí a questão só de opinião, o Gatito deveria jogar. Olha vamos para lateral? Vamos para lateral. Luiz Ricardo pode jogar a Copa do Brasil, sim, tá? Então a gente tem Marcelo, Luiz Ricardo e Emerson. Escolham aí, vai falando aí. Eu sei que muita gente já votou aí no Marcelo, mas como o Luiz Ricardo também pode, então se você quiser mudar aí de opinião, coloca aí no chat. 3 opções para lateral direita: Luiz Ricardo, Emerson e Marcelo. Gajão, qual é a sua opção para lateral direita? Luiz Ricardo. Eu acho que nada como ter o Luiz Ricardo, está começando a pegar ritmo e está com um pouco de medo ainda, mas o Luiz Ricardo na lateral, nada como lateral direito na lateral direita. Para quem improvisasse, tem um lateral. Eu vou junto com o Gajão, eu vou de Luiz Ricardo, apesar de eu achar que o Luiz Ricardo ainda não está nos melhores das suas condições, mas o que ele está hoje, para mim, amigo, já é até melhor do que o Arnaldo. Então, o Luiz Ricardo tem muita qualidade. Ainda mais que a gente precisa de gol. O Luiz Ricardo foi um garçom do Campeonato Brasileiro do ano passado do Botafogo, até se contundir. Então eu vou de Luiz Ricardo. E você, o André Botafogo? Bom, rapidamente, Emerson Santos não devia nunca mais vestir a camisa do Botafogo, tá? Na última partida que ele jogou na lateral, é um cara que ele não se esforça, que não bota o pé numa dividida, óbvio, já deve estar com o pré-contrato aí assinado com algum outro clube, não vai fechar acordo com o Botafogo, não vai continuar no ano que vem, então ele não vai entrar numa dividida, não vai se esforçar, não vai querer esticar uma perna para romper um músculo. Deveria ficar lá só compondo mesmo para escanteio. E aí a gente tem o Marcelo e o Luiz Ricardo. Nesse momento, concordo com tudo que vocês falaram com relação ao Luiz Ricardo, mas o Luiz Ricardo, ele demonstra claramente que ele não tem preparo físico, não tem ainda nem talvez 70% do condicionamento físico necessário, principalmente para a função de um lateral que vai e volta. O jogo contra o Sport me causou muito espanto você ter um treinador como o Vanderlei Luxemburgo na beira do campo, não ter aproveitado, principalmente porque o Sport é um time muito rápido, não ter aproveitado e empurrado o Sport para jogar pelo lado do Luiz Ricardo, porque ele estava completamente fora de ritmo. O Sport manteve aquela triangulação que eles fazem muito bem pelo meio e a gente conseguiu vencer. Talvez se ele tivesse percebido isso, a gente ia ter mais dificuldades. Então, para mim, seria o Marcelo, até porque o Marcelo, ele corre, ele vai, ele volta, tudo bem, não sabe cruzar, tem essa dificuldade, mas poderia até compor o esquema defensivo e liberar um pouco mais um Bruno Silva para ir à linha de fundo, ajudar lá o Pimpão, ou quem quer que seja, Guilherme, se o Pimpão não jogar. Então, 2 votos aqui para o Ricardo. Falcão,
Fala aí, Gajão. Cara, faltam 9 jogadores. Vai continuar assim, umas 2 da manhã acaba essa porra. O cara tá falando, quase esperei ele transformar essa porra num filme, maluco. Porra, fala, tem alguém lateral aqui. Falou pra caralho, maluco. Você tirou sua câmera pra ficar aí sem camisa, todo descabelado, e a gente tá trabalhando aqui, tem que falar sério, rapaz. A rapaziada tá querendo qualidade, porra. Ele deve estar deitado na cama vendo novela. Cara, a pergunta é Luiz Ricardo Marcelo. O cara vai lá no Vanderlei Luxemburgo, maluco. Eu tô embasando da minha opinião, entendeu? Tá embasando, tá. Pode parar de enrolar que eu já achei. O Luiz Ricardo pode jogar. Deixa eu ir aqui pra galera, que a galera também tá participando aqui com o Daniel Herrera, amigo. Jefferson, diretamente do Peru. Jefferson, o Luciano Jefferson. Vamos agora pra galera aqui da lateral. O Gilberto Santos, Luiz Ricardo. O Leonardo Faria, Marcelo, Nelson Dias, Marcelo, Diogo Cardoso, Luiz Ricardo, o Indiano, Luiz Ricardo, rapaz, discordou do André, hein? Crise, Luiz Ricardo, o Vinícius Rodrigues, Luiz Ricardo tá morto, mas ele não botou aqui se é Marcelo ou Emerson, o Rodrigo Alonso, Marcelo, o Estofador, Marcelo, a Avenida Luiz Ricardo não, falando que o Luiz Ricardo é uma avenida. Luciano Isabela, Luiz Ricardo, Rodrigo Alonso, Marcelo, Guilherme Raspac, Marcelo para o Gustavo Alves, Luiz Ricardo para o Carlos Jafete, que ele falou como gajo, que é um lateral de ofício, o Luiz Ricardo para o Rodrigo Simões, Luiz Ricardo com certeza, Ricardo Gesser, Luiz Ricardo, o Pedro Rodrigues, Luiz Ricardo, Luciano Lopes, Marcelo para o Amor ao Glorioso Botafogo, Aurélio, Luiz Ricardo para o Vinícius Rodrigues, Luiz Ricardo para o Jean Cordeiro, Luiz Ricardo está aparecendo peladeiro do Mário Barreiro, então não vai de Luiz Ricardo. O momento é do Marcelo, falou o Cristiano Rabelo. O Antônio Júnior, boa André, então deve ter gostado do Marcelo. O Emerson Santos nem relacionado deveria ser, falou Aurélio. Marcelo faz muita falta, falou o Luciano. Luiz Ricardo fora de ritmo. Luiz Ricardo ainda não dá, falou o Lucas. Resumindo aqui, amigo, parece que tá meio assim empatado entre Marcelo e Luiz Ricardo. E aí quem desempata sou eu, então vamos de Luiz Ricardo para quarta-feira. Mas olha só, o Jair Ventura deve ir de Luiz Ricardo. O Jair deve colocar o Luiz Ricardo, cara. Ele tem aquela máxima dele, que ele tem o titular e o reserva. Ele não muda isso. Ele tem lá o Carly e o Marcelo é reserva do Carly. Agora o Igor Rabelo, o Emerson Silva é reserva do Igor. E por aí vai, assim como no ataque, o Pimpão e como é que é o nome do maluco, só sabe correr, Guilherme. Então, assim, eu acho difícil ele não colocar o Luiz Ricardo. Ô, Gajão, vamos botar agora a emoção pra fora, falar com o coração e não como torcedor. Agora, brincadeiras à parte, a gente tem agora os próximos 15 dias importantíssimos, acho que para tudo pro Botafogo. Eu fico aqui pensando, Deus o livre guarde, vou até bater na madeira aqui, o Botafogo saindo da Copa do Brasil ou de uma Libertadores, a gente perde um jogo com um time reserva, já é uma chuva de críticas. Eu não sei como é que a torcida vai se comportar com uma eliminação dentro dessas duas competições. E o Botafogo joga dia 10 contra o Nacional e quarta-feira jogos importantíssimos. A gente está a 90 minutos de uma semifinal de Copa do Brasil e com grandes chances de ser um clássico contra a Mulambada. Então, assim, o Botafogo está num momento muito importante, né, Gajão? E assim, independente das nossas ponderações, reclamações, a galera tem que abraçar esse time e tá junto, porque assim, confesso que acho que desde 95 a gente não tinha um ano tão maravilhoso, né, ô Gajo? Não, é isso aí. A gente só tem jogo casca grossa, porque assim, a gente vai jogar agora quarta-feira Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, aí aí no sábado a gente já vai pegar o São Paulo, no sábado, aí na quinta-feira a gente pega
o Nacional pela Libertadores. Aí chega no domingo. Tem o Palmeiras. No domingo a gente pega Palmeiras. Isso não. Tem o Palmeiras antes. Desculpa, Palmeiras antes, perdão. Isso. Sábado é São Paulo, depois é Palmeiras, em casa também. E aí depois é que a gente pega o Nacional. Só jogo complexo. Eu quero ver se a gente vai jogar contra o Palmeiras com time reserva. Aí que eu quero ver. O jogo é aqui no Nilton. Aí a gente vai jogar com time reserva contra o Palmeiras no estádio Nilton Santos. E eu quero ver se a gente vai jogar covardado ou não. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente sabe que fora de casa como é que é o negócio. Pode ser que o Palmeiras também venha com um time alternativo, né? Pode. É verdade, você tem razão, é verdade. É duro admitir, mas você pode ter razão. É duro admitir, mas você tem razão. O cara pode vir com um time reserva para poder jogar contra a gente aqui. A gente vai jogar no dia 10 contra o Nacional e vai pegar os porquinhos, deve ser dia 5 ou dia 6 pelo Brasileiro. E depois a gente pega Cruzeiro e Grêmio. Só jogo fácil. Quer dizer, a gente jogou covardemente contra Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, e agora a gente vai pegar São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio na sequência. Vai ser e no meio do caminho tendo Atlético Mineiro, que é o que mais importa, e o Nacional, que é o que mais importa desse negócio. 2 jogos importantes no meio de 4 clássicos pesados. O time do Botafogo vai ter que se desdobrar. O presidente hoje inclusive já falou que não é prioridade contratar, sabendo só que o Valência parece que vai ser, segundo o presidente também, o que não quer dizer nada, até sexta-feira vai regularizar o Valência. Olha aqui, Gajão, deixa eu só te corrigir. A gente joga sábado, 4 horas da tarde, contra o São Paulo, aqui no Nilton. Quarta-feira, dia 2 de agosto, 9h45, contra o Palmeiras, no Nilton. E aí o Botafogo sai para fechar o primeiro turno do Brasileiro, domingo, 6 de agosto, contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí é que a gente vai jogar contra o Nacional. É isso aí. Então, corrigindo aí, se for o reserva, vai ser contra o Cruzeiro. Pois é. Então, no dia 6. Exatamente. Pois é. Então aí, o que valia mais? Botava 2 ou 3 ontem, ganhava os 3 pontos do Atlético Goianiense na moleza, que valem tanto quanto os pontos do jogo contra o Cruzeiro na véspera do jogo da Libertadores. É só você pensar, vai poupar para o jogo contra o Atlético Mineiro, beleza, mas vai ter que poupar também para o jogo contra o Nacional na Libertadores. Então dava para ontem ter entrado com 2 ou 3 a mais ali e garantir os 3 pontos, né? Eu não sei lá no final, com certeza pode faltar esses pontos lá no final que a gente precise, mas até o momento que pelo menos essa é a minha linha de raciocínio, tá? Até o momento que eu estiver na Copa do Brasil, na Libertadores, eu acho bom poupar na semana do jogo para os jogadores terem uma semana de descanso, de treinamento. Então, assim, eu iria para dentro de São Paulo e Palmeiras, dentro de casa, 6 pontos, conseguir. Contra o Cruzeiro, eu faria a mesma coisa, pouparia o time todo, porque a gente vai jogar contra o Nacional na Libertadores, mas é só a minha opinião. E a sua, Gajão, só para fechar aqui, já que o André já deu a dele. Não, cara, assim, a gente vai ter que poupar jogador. O problema todo foi isso que o racional que eu fiz, foi o mesmo que o André agora acabou concluindo, que é esse. Porra, se é pra descansar, entra com o time, mesmo que seja reserva todo, mas entra com vontade, com disposição para ganhar 3 pontos do Atlético Goianiense. Porra, mas chega para poder ganhar, conseguir esses 3 pontos que seriam mais óbvio. Agora vai ter que lutar contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. O Cruzeiro não vai descansar ninguém e a gente com o time reserva de novo. Vai ser a mesma coisa. Então vai ser time reserva em todos os jogos. Obviamente que tá todo mundo falando assim, eu tô cagando pro Campeonato Brasileiro. No início do ano, vai assim, tô cagando pro Carioca. Aí não chega na final, tem um bando de babaca, esse time de merda, sai diretoria. Aí, beleza, aí vai jogar. Eu tô de olho no Campeonato Brasileiro, desculpa, na Copa do Brasil, Libertadores, tá todo mundo. Só quero saber de Libertadores também, e Copa do Brasil, eu tô assim, meio mussarela, minha calabresa. Sabe? Agora, porra, se tem a oportunidade de ficar por ali para o que vem voltar para Libertadores, o campeonato tá ridículo esse ano, ridículo. E a gente dando mole jogando ponto fora, é isso que me irrita.
Bom, galera, deixa eu mandar aqui um abraço pra galera. Muita gente mandando mensagem aqui. O Carlos Mário, o Ivan Luiz, Vinícius Rodrigues, Caio Vinícius, Anísio Lima, o Queco Fogão, amigo. Queco Fogão é bom, hein? Wagner Henrique, Fabiano de Oliveira, Paulo Henrique PS, Luciano, Eduardo Marinho, Antônio Araújo, Douglas Olávio, Caio Vinícius, todo mundo mandando aqui a sua opinião, todo mundo ligadinho aqui na nossa Rádio Botafogo e no nosso Botafogo no Ar. André, a gente está chegando ao final do programa, queria que você deixasse a sua mensagem, já que o Gajo falou, a importância que a gente tem desse momento que o Botafogo nesses próximos 15, 20 dias vai ter, do seu ano. E eu só queria, antes de você falar o seguinte, é muito importante, mas eu continuo com aquela história, o Botafogo só vai virar chave se conseguir um título importante. Então, Copa do Brasil, Libertadores, amigo, só vai valer se a gente conseguir chegar lá e ser campeão. O ano está maravilhoso, mas só vai ser perfeito se vier algum título, e eu acho que a gente tem condição, né, por esse mata-mata por aí, né, André? Falcão, concordo, acho que a gente chega mais uma vez a um momento decisivo da temporada, né? A gente está nessa brincadeira desde que começou lá a pré-Libertadores, e assim, já passando bastante sufoco, e agora é a hora de realmente você mostrar que veio. O jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo bastante complicado, a gente já falou a respeito da importância de não se tomar um gol, né? De saber jogar com inteligência, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. A gente vai estar com o estádio lotado, vai para dentro dos caras e tem toda a chance aí de se classificar. Assim como o jogo contra o Nacional também, né? O jogo contra o Nacional a gente já tem uma vantagem, é até diferente, a gente já traz uma vantagem, precisa também saber ser inteligente e jogar com essa vantagem, né? Que não significa que você vai ficar se defendendo o tempo inteiro. Agora, depois, cara, com relação à Libertadores, eu acho que a gente passando pelo Nacional, se a gente passar pelo Grêmio, ninguém segura o Botafogo mais não, cara. Ninguém, porque o Grêmio para mim é o time a ser batido nesse ano no Brasil, né? E, enfim, a gente tem grande chance sim, tá? Faz um jogo competitivo, o time se desdobra na Libertadores. Nada de vender o Luan, né, André? Pois é, rapaz. Podia vender o cara, eu já falei, pô, tinha que ligar lá para aquele shake lá, leva essa desgraça. Mas enfim, a gente tem um time competitivo que dá sim para disputar de igual para igual. Tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Mas a Libertadores por conta das peças que a gente adquiriu há pouco e que podem jogar, né? E não podem na Copa do Brasil. Obrigado a todo mundo que participou. Rapidinho aqui, André, teu placar para quarta-feira. 1-0, 2-1 nos pênaltis. Jefferson ou Gatito vão pegar 4 pênaltis. Porra, tu quer... E o Vitor vai pegar 3. Quer matar antes do... Como é que é? 2-1? Se semana que vem eu tiver aqui é porque meu coração tá, ó. 2-1? 2-1 nos pênaltis, amigo. 2-1 nos pênaltis. Ah, pô, 1-0, 2-1 nos pênaltis. Puta que... E você, Gajão? Depois daqueles pênaltis contra o Fluminense, que Gado foi embora, meu. Até o goleiro que foi bater, Gado foi embora. Eu fui embora no 8-8. Eu tava lá fora, não tava nem vendo mais. Fiquei lá fora, passando mal. Pô, eu falei, eu vou embora, eu vou morrer aqui, mano. Deu certo. Botafogo vai ser 2-0. 2-0, gol aos 46, aos 49. Porra, você esqueceu. Porra, isso sim, aí sim. Aí a gente tá tranquilo, né? Eu quero acreditar no 2-0, mas o meu placar é 1-0 mesmo. Também acho que vai pros pênaltis e o Botafogo passa. Tomara que o Atlético venha todo bagunçado, esse Micalha aí com o Messi com o pé esquerdo, e a gente consiga ganhar, como diria o Gajo, com tranquilidade. Mas eu acho que o Atlético todo bagunçado, tem Casares, tem Robinho, tem o Elias, então a gente precisa respeitar, porque eles todos bagunçados, tem Rafael Moura, eles todos bagunçados, ainda é um time que a gente precisa ter bastante cuidado. Bom, obrigado a todo mundo que participou com a gente até agora, obrigado a todo mundo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de fazer seu check-in para todos os jogos do Botafogo, a sua presença é de vital importância dentro do Nilton, fazer um caldeirão para a gente conseguir
todas as vitórias. Esse mês, amigo, esse final de julho e começo de agosto, para quem é sócio, ó, é patrão, amigo, é jogo atrás de jogo. Vai ter Palmeiras, vai ter São Paulo, vai ter Nacional do Uruguai, vai ter Atlético Mineiro. Não sei por que você ainda não é sócio e não fez o seu check-in. Semana que vem a gente está de volta com o nosso Botafogo no ar. Obrigado a todo mundo que participou, que ajudou. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Você é vital para a Rádio Botafogo, que é a melhor comunidade falando de Botafogo na internet. Você é vital para a gente conseguir estar aqui e fazer esse programa, que, claro, também só pode acontecer por causa deles. Cervejaria Artesanal Dona, consultório dentário da doutora Mila e Pé Calçados Infantis. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima. Fui!